Olá, multis! Vocês sabem a diferença entre gêneros e sequências textuais? Se não sabem, fiquem comigo nesse vídeo. Eu vou explicar a diferença e ainda vou ensinar como aplicar isso em sala de aula. Meu nome é Nilce Vieira Lima e eu sou aqui do Instituto Multisaberes. Aqui neste canal, a gente sempre tem conhecimento e dicas práticas para compartilhar com vocês. Vamos lá! A noção de gênero, ela vem do Bakhtin como tipos relativamente estáveis de enunciado. Gênero é ação social, são modelos de práticas de atuação social. Quando você trabalha os diversos gêneros em sala de aula, você está trabalhando de uma certa forma a função social da língua. Então você trabalha um conto, uma fábula, uma carta pessoal, uma reportagem, uma notícia. Esses são os modelos de práticas. Acontece que esses gêneros, eles são construídos por meio de sequências textuais. A noção de sequências textuais eu trago aqui do Jean-Michel Adam, mas a gente tem também um brasileiro que trabalha com isso, trabalha com tipologia, que é o professor Travaglia. Adam, entre as definições de tipologia, ele diz que é uma entidade relativamente autônoma, dotada de uma organização interna que lhe é própria. Portanto, numa relação de dependência e independência com um conjunto mais amplo do qual faz parte, o texto. Adam está chamando de texto aqui essa materialização do discurso, tá? Então, essa organização das palavras, né, para gerar sentido, certo, gente? É evento comunicativo. Então, se as sequências são essa entidade aí relativamente autônoma, o que ele diz? Que os gêneros eles são compostos por diversas sequências. Então, eu posso ter uma sequência argumentativa, uma sequência descritiva, injuntiva, expositiva, e essas sequências, elas organizam o gênero. Em alguns gêneros, uma determinada sequência pode se sobressair. Por exemplo, você pega um artigo de opinião, você vai ter uma sequência argumentativa maior. Hoje eu vou dar um exemplo prático para vocês da sequência descritiva. Em outros vídeos, eu venho trabalhando essa questão da estrutura da língua, dos substantivos, dos adjetivos, dos verbos, como é que você trabalha isso com o aluno. E isso é muito importante porque quando o aluno, tanto na leitura quanto na escrita, o aluno vai usar esse conhecimento para construir sentido em textos, tanto na leitura quanto na escrita. Para falar do descritivo, eu vou ler para vocês um trechinho aqui do capítulo 1, O Ciclone, do livro O Mágico de Oz, para a gente pensar um pouquinho nesse descritivo. O que é que uma sequência, então, textual descritiva agrupa em um texto? O gênero aqui, né, é conto, né, uma narrativa de aventura fantástica, e aí eu tenho sequências aqui narrativas e tenho sequências também descritivas, tá certo? A Dani fala de 5 sequências, tá, gente? Ó, narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa e injuntiva. Vamos focar um pouquinho, então, na descritiva. O que o aluno tem que ter de conhecimento para construir uma descritiva, né? Uma sequência descritiva num texto. Aqui tem um trechinho que está dizendo onde Dorothy morava com os tios, no Kansas. Dorothy vivia no meio das grandes pradarias do Kansas com seu tio Henry, que cuidava de uma fazenda, e a tia Em, mulher dele. A casa em que eles moravam era pequena, que a madeira para sua construção precisava ser trazida de carroça desde muito longe. Eram 4 paredes, um chão e um teto, que formavam uma única peça. E nessa peça ficava um fogão a lenha com uma aparência bem enferrujada, um armário para pratos, uma mesa, 3 ou 4 cadeiras e camas. O tio Henry e a tia Amy ocupavam uma cama de casal num dos cantos e Dorothy uma cama menor em outro. A casa não tinha sótão e nem porão, tirando um buraco muito grande cavado na terra, que chamavam de abrigo de ciclone, onde a família poderia se esconder para o caso de aparecer um desses imensos redemoinhos de vento, tão fortes que são capazes de esmagar qualquer casa ou construção que encontrem no caminho. Ao abrigo se chegava por um alçapão que ficava no meio do piso da casa. Do alçapão descia uma escada até o abrigo, estreito e escuro. Aqui está a sequência descritiva cumprindo uma função aqui nesse gênero, que é narrativa fantástica, né? Narrativa de aventura fantástica. Qual que é a função que essa sequência textual está cumprindo, então? É a função de descrever a casa de Dorothy, a casa que foi levada no ciclone, né? Lá para a terra de Oz, para a terra mágica de Oz. E o que vocês observaram aqui na minha leitura?
Vocês observaram como que essa sequência descritiva ela é composta de substantivos e adjetivos? Eu preciso adjetivar para eu descrever. Então, como que era a casa? Como que era o fogão? Era um fogão enferrujado. O alçapão, ele descia uma escada. Não fala da escada, mas fala que o abrigo era estreito e escuro. Então, olha a adjetivação aí. Então, quando você trabalha os substantivos e você trabalha os adjetivos com os estudantes, você pode aplicar isso em sequências textuais descritivas. Você pode trabalhar com eles em sala de aula, fazer um exercício, né, gente, de descrever algo. Então, pega lá, vamos descrever a nossa sala de aula. Eles vão precisar de quê? Eles vão precisar nomear os objetos, né, o que tem na sala de aula e qualificar esses objetos. E aí você traz uma função, né, para isso, para esse uso dos substantivos e adjetivos, para essa construção da descrição. Porque o adjetivo, qual que é a função dele? É expandir o núcleo semântico do substantivo. Então, se eu tenho um fogão, é diferente de eu dizer que eu tenho um fogão enferrujado. Se eu tenho um abrigo, é diferente de eu dizer que eu tenho um abrigo espaçoso ou eu tenho um abrigo estreito e escuro. Percebem que a construção de sentido se dá pela língua? Então, mais importante do que você trabalhar aí nomenclatura, substantivo, adjetivo, eu já falei isso em outros vídeos, é você trabalhar a função desses elementos linguísticos, por exemplo, numa sequência descritiva. E para esse estudante, por exemplo, escrever uma narrativa, ele vai ter que descrever o espaço em que acontecem os fatos, ele vai se valer de quê? De uma sequência textual descritiva para descrever esse espaço ou para descrever os personagens. Né? Os personagens podem ser descritos tanto do ponto de vista físico quanto comportamental. Ele também vai se valer de sequências textuais descritivas. Que tal você propor para os seus alunos aí escrever uma sequência textual descritiva? Você não precisa usar esse termo com ele, tá? Sequência textual descritiva. Mas você vai fazer uma operação de descrição. Vamos fazer uma descrição, como é a nossa escola, como é o nosso bairro. E aí eles vão se valer de substantivos e adjetivos para descrever esse local aí que eles querem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Numa próxima eu vou falar um pouquinho de outras sequências textuais, a argumentativa, a narrativa, a injuntiva, expositiva, né? A descritiva eu já falei aqui. É importante pensar que essas sequências textuais, elas não são isoladas, tá? Elas se entrelaçam no mesmo texto. Até a próxima!